Hoje eu quero falar com você sobre um dos transtornos emocionais que mais afetam as nossas crianças e adolescentes hoje em dia. Uma em cada 8 crianças sofrem de ansiedade patológica. Você sabe o que é isso? Sabe o que é a ansiedade? Sabe como identificar isso no seu filho? E se identificar, sabe como resolver esse problema? Meu nome é Alessandra Lizari e eu ajudo mães a se reconectarem com seus filhos através da aplicação da inteligência emocional e dos princípios da liderança no lar, criando assim filhos mais saudáveis emocionalmente, mais capacitados para enfrentar os problemas da vida adulta e mais felizes. Mas então o que é a ansiedade? Nada mais é do que um mecanismo de defesa natural da nossa mente. Quando a gente se encontra numa situação de desafio, é natural que a gente se sinta ansioso, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente não sabe se a gente vai conseguir vencer aquele desafio. Então, o nosso coração acelera, os nossos nervos se tensionam, as mãos suam frio, como se o nosso corpo estivesse sendo preparado para um ataque ou para uma fuga, dependendo da situação de necessidade. E isso tudo não tem problema algum, desde que, passado então esse desafio, vencido esse desafio, o nível de ansiedade volte a baixar e a gente volte a restabelecer as nossas emoções. Quando a ansiedade se torna um problema, quando ela passa a influenciar a nossa vida e atrapalhar a nossa vida social. Eu já não consigo mais dormir porque eu estou ansioso, eu já não consigo mais me alimentar direito, eu já não consigo mais me relacionar socialmente por causa da ansiedade. E em níveis mais avançados, a ansiedade ela pode evoluir para uma depressão e até para a síndrome do pânico. Mas aonde nasce então essa ansiedade? Normalmente ela nasce de uma inquietação. Inquietação essa que é normal na criança e no adolescente, e até no adulto quando a gente está numa situação de desafio. Como que a gente lida com isso na criança? Porque adultos ansiosos são crianças que não souberam trabalhar essa questão durante a infância, durante a adolescência. Então a gente precisa, para prevenir que essa ansiedade se torne patológica, a gente precisa ensinar as nossas crianças a lidarem com isso, a identificar os primeiros sinais e fazer com que elas entendam que isso é sim normal, que não tem problema ficar ansioso, mas que eu posso sim escolher como me comportar diante disso. Eu disse que a ansiedade ela tem início numa inquietação. Inquietação essa que é normal na nossa sociedade, principalmente por conta do excesso de estímulos que a gente recebe, principalmente estímulos visuais. Essa aceleração que a gente vem vivendo hoje em dia, isso afeta com muito mais intensidade as crianças, porque eles ainda não sabem como lidar com esses sentimentos. Eu tenho tudo muito fácil hoje na mão, na palma da mão, no celular, no tablet, e as crianças hoje em dia já têm acesso a essa tecnologia, mas o excesso disso aumenta essa inquietação. E se eu não consigo então o que eu quero na hora que eu quero, essa inquietação ela se torna uma ansiedade. E essa ansiedade faz com que a criança grite, xingue, chute. Ela quer e ela precisa resolver o problema dela naquela hora, porque ela está acostumada com isso, que tudo é imediato, e nós adultos também estamos acostumados já com esse imediatismo, e a gente então acha que isso é normal na criança. É normal, mas a gente precisa tomar então esse cuidado. Pontos que a gente deve então considerar para avaliar se a nossa criança está sofrendo com essa questão da ansiedade ou não. Como eu disse, a ansiedade ela é normal até um certo grau. Observa se o seu filho ele sabe esperar por alguma coisa. Como eu disse, a maioria das crianças não sabem, mas isso a gente tem como trabalhar na criança. Observa se ele está se ele sua muito as mãos em horas que não tem necessidade, como por exemplo,
antes de uma prova, ou quando está estudando para a prova, ou quando está na fila da vacina. Percebe se ele tende a ficar nervoso em excesso quando ele não consegue o que ele quer na hora que ele quer. Percebe se de repente ele desconta isso na comida, né? Uma compulsão alimentar pode estar relacionado a uma ansiedade. Percebe se ele tem problemas com o sono, não dorme bem ou demora muito para dormir. Isso tudo pode estar relacionado à ansiedade. E quando a gente fala então de uma data comemorativa como Natal, aniversário, isso pode trazer um sofrimento para a criança que sofre com a ansiedade patológica. A expectativa daquela data comemorativa, se você percebe que a criança está sofrendo com aquilo, é um sinal de alerta. Mas vamos falar então como que a gente pode amenizar isso, como que a gente pode trabalhar essa questão da ansiedade com a criança e com o adolescente, se não foi trabalhado com a criança. A gente precisa ensinar os nossos filhos a entenderem as emoções dele. A entender que, tudo bem, eu senti uma certa ansiedade, tudo bem, eu senti medo, eu senti raiva, eu senti tristeza, eu senti alegria, tudo bem. O que eu não posso é deixar isso influenciar o resultado que eu quero. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a gente não controla. A gente pensa alguma coisa por N razões, por um estímulo visual, por um estímulo auditivo. Esses pensamentos refletem uma emoção que a gente também não controla. Um medo, uma ansiedade, uma alegria, uma tristeza, uma raiva. A gente não controla. Mas a gente pode controlar a maneira como a gente vai reagir a essa emoção. E é justamente esse o princípio da inteligência emocional. A gente tem técnicas mais elaboradas para ensinar isso para a criança, técnicas bem lúdicas, mas o princípio é esse, é fazer ela entender que ela tem sim como escolher se ela vai brigar, se ela vai pedir, de repente, vamos supor que está na escola e ela quer emprestado a canetinha da amiga porque é rosa e ela não tem uma canetinha rosa ali na hora. E ela quer, e a amiga não quer emprestar. A amiga tem o direito de não querer emprestar. E ela tem o direito de escolher como se comportar diante dessa frustração. Ela pode brigar com a amiga, ela pode tomar a canetinha da mão da amiga, ou ela pode tentar convencer a amiga, negociar com a amiga para que a amiga empreste então o que ela quer. Isso é possível ser trabalhado da criança desde muito cedo. Então, ensinar para a criança o gerenciamento das emoções é uma das ferramentas que a gente tem para combater essa ansiedade. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te desafiar a entrar comigo num grupo do WhatsApp. Um grupo onde eu vou ensinar gratuitamente para você 5 passos, 5 coisas que você deve fazer para garantir que o seu filho cresça emocionalmente saudável, seja uma pessoa bem resolvida e que ele seja uma pessoa bem sucedida. A única coisa que você precisa fazer é encontrar aqui nesse vídeo um link que eu vou deixar aqui para que você possa entrar no grupo e lá eu vou te dar maiores informações. Aproveita, curte esse vídeo, compartilha com pai, mãe que você acredita que também esteja precisando dessa ajuda, desse apoio. Volto a falar, vai ser um grupo 100% gratuito. Mas ele tem uma limitação de pessoas. Então, se você realmente gostou desse conteúdo e acredita que esse grupo pode te ajudar sim com a sua relação com o seu filho, clica aqui, ou aqui, ou aqui, clica lá e entra no grupo que eu vou estar te esperando lá do outro lado. Meu nome é Alessandra Luizari e eu ajudo mães a se reconectarem com seus filhos através da aplicação da inteligência emocional e dos princípios da liderança no lar, criando assim filhos mais saudáveis emocionalmente, mais capazes de resolver os problemas da vida adulta e mais felizes.